Olá, boa noite. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Mas antes disso, eu quero te fazer uma pergunta. Você já tomou uma decisão precipitadamente? Você já teve uma atitude imatura? Sabe? Você teve uma atitude assim que sem pensar? Eu já. E a palavra que eu quero compartilhar com você é sobre o filho pródigo, né? Que está escrito em Lucas, capítulo 15. A gente vai ler do versículo 11 até o 22. E a gente vai conversar, né? E quando eu estava lendo essa palavra, estudando ela, eu pedi a Deus para me dar um título para essa palavra. E Deus falou assim: pare de ser imaturo. Né? Eu falei, Deus, que palavra é essa? E quando eu estava lendo esse texto, eu falei, foi isso que aconteceu, né? O filho pródigo, ele foi imaturo. E é muito lindo ver através dessa parábola o amor de Deus com a nossa vida, né? Assim como Deus teve amor de Deus pela minha vida, Ele tem amor de Deus pela sua vida. E Deus, ele não se move pelas nossas escolhas ou pelas nossas atitudes, sabe? Ele não nos ama pelo que a gente é, pelo que a gente faz, né? Pelas atitudes imaturas que a gente tem. Ele nos ama pela graça dele, pelo amor dele, né? E diz assim, no versículo 11: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, o mais novo, né? Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte na herança, né? Esse versículo aqui eu achei muito lindo, porque geralmente o imaturo, ele tem pressa, ele não sabe esperar, ele quer as coisas na hora dele, no tempo dele, e muitas vezes a gente é assim, sabe? A gente quer que Deus, a gente não vê Deus como Deus, a gente vê Deus como um garçom, né? Deus, eu quero agora esse emprego, eu quero agora esse casamento, eu quero agora essa cura. Mas será que é o tempo de Deus te dar essa cura, né? Vamos ver o que aconteceu com esse filho pródigo. E o pai repartiu os bens entre os dois. Essa parte aqui eu achei lindo, porque o maduro, ele não discute, né? O pai não discutiu, porque ele tinha maturidade suficiente para saber, eu vou dar a parte dele na herança, mas ele não vai saber administrar, né? Assim é Deus conosco, é Deus na minha vida, né? Como esse filho pródigo, eu fui criada no Evangelho e com 18 anos, 15, mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos assim, eu saí da igreja e fui viver uma vida que não era o propósito de Deus para minha vida, né? E Deus permitiu que eu vivesse assim, mais ou menos dos 15 até os 21 anos. Com 21 eu tive encontro com Deus no CTI, no leito de morte. Deus permitiu que eu passasse por isso para mim ter uma experiência, para mim viver aquilo dali, essa vida de mundo, de festas, para mim viver tudo aquilo e ver que aquilo dali não me completava, sabe? E assim, pra mim, no momento, eu achava que aquilo era o máximo. E depois aconteceu comigo como aconteceu com o filho pródigo, né? Eu vi que aquilo dali não me completava, né? Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. Às vezes, eu não sei você, mas tem coisas que eu peço a Deus há muito tempo. Tem sonhos que eu quero viver e ainda eles não se concretizaram na minha vida. É porque Deus não quer me dar esse desejo, esse sonho do meu coração? Não. É porque eu não estou preparada ainda, né? Eu não estou madura ainda para administrar tamanha bênção, tamanha assim sonho, tamanha realização na minha vida, né? Que aqui o pai dessa parábola, ele deu a parte do filho mais novo, e o que o filho mais novo fez? Foi para um lugar longe, foi para um lugar muito distante, foi viver uma vida de pecado, uma vida assim que não agrada a Deus, né? Uma vida totalmente ao contrário daquilo que o pai ensinou ele, né? Uma vida assim, geralmente a gente é assim. A gente
Deus nos dá uma bênção e a gente sai da igreja, a gente desiste do ministério, a gente abandona o chamado de Deus e às vezes a gente fala assim, Deus, por que você não me deu isso ainda? É por cuidado com a sua vida, para guardar você, para evitar que aconteça com você o que aconteceu com esse filho pródigo, o que aconteceu comigo, né? E eu tô aqui hoje viva, é para a glória de Deus, é pela misericórdia dele, né? O amor dele, sim, me guardou, me poupou, né, desse mundo de horror, desse mundo de pecado, né? Então não questione mais Deus. Ai, Senhor, por quê? Não. Pergunte a Deus, fala, Senhor, o que eu tenho que mudar? Né? O que em mim precisa de amadurecer? O que eu preciso o que ainda que não está ainda no centro da sua vontade ainda? O que eu ainda não estou fazendo, que eu preciso de fazer? O que eu preciso de amadurecer? Né? Pergunte para Deus assim, sabe? Não fique reclamando. Ai, Deus, se eu tivesse isso, eu seria... Não, eu seria mais feliz se eu tivesse, de repente, esse casamento, ou se eu tivesse esse bem material, ou se eu tivesse a minha saúde assim. Não, sabe? A sua vida está nas mãos de Deus. A Bíblia diz que se antes que um dia seu existisse, todos os seus dias já estavam contados. Olha que coisa linda. Você acha que o Deus que te enviou do céu para a terra, ele não sabe? Ele escreveu todos os seus dias, ele não sabe dos seus sonhos? Lógico que ele sabe. Ele ainda não, esses sonhos ainda não se realizou na sua vida porque ainda não é o tempo, né? Porque você talvez não está madura o suficiente, eu também não estou madura o suficiente para administrar tamanha bênção. Amém? Vamos lá. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade, né? Às vezes a gente questiona Deus por que Deus não nos deu algo. Ele não nos deu algo ainda, geralmente é para nos livrar, é para nos guardar, é para permitir que nós não venhamos passar necessidade, como esse filho pródigo passou. E olha, vamos ver como que ele sofreu pela imaturidade dele, né? Por escolher, querer viver momentos da vida dele que não era para ele, não era propósito para ele viver, né? Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Muitas vezes a gente vai pedir ajuda a pessoas que não era pra gente pedir, né? A gente busca refúgio a gente tem que pedir ajuda, pessoas temos que pedir sim, mas tem situações que é para Deus, sabe? Tem situações que a gente tem que voltar para o nosso paizinho e falar, pai, me ajuda, sabe? Tem momentos na nossa vida que nada pode nos suprir, dinheiro, relacionamento, só Deus pode nos suprir, né? Este mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? Eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Isso é uma mentira de Satanás, sabe? Você é filho de Deus, independentemente, às vezes você deve pensar assim, Yasmin, para mim não tem mais jeito, eu já estou no fundo do poço, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, o que eu não devia fazer, então assim, não tem mais jeito para mim. Eu falo para você hoje, tem jeito sim, sabe? Você tem um pai que te ama, que deu o único filho por amor a você, e que se você hoje tomar uma decisão, fazer igual esse filho pródigo fez, cair em si, acordar para a vida e falar: ei, não é essa vida de pecado que Deus tem para mim, isso não é um propósito de Deus para minha vida, Senhor, me perdoa. E quando você se dobrar ao Senhor, pedir perdão a Ele, você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida e na sua história. Vamos ver? Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava
longe de casa, o pai o avistou. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode estar no fundo do poço. Os olhos do Senhor estão sobre você. As mãos dele estão sobre você. Por mais que você não esteja nos caminhos do Senhor, você pode ter a certeza que se você está vivo, se você está assistindo esse vídeo hoje, se você está respirando, é porque a mão de Deus está sobre a sua vida. Porque se Deus tirar a mão sobre a sua vida, um estalar de dedo dele, sabe? A vida e a morte na mão dele, você morre. Então, se você está vivo, mas você acha que você está no fundo do poço, os olhos dele tá aí, e só você levantar a mão, sabe? É como uma pessoa que está se afogando. A pessoa que está se afogando, ela sinalizou ali na praia que ela está se afogando, alguém vai correr e vai salvar ela, sabe? Então levanta sua mão hoje aí, pede perdão ao Senhor, se reconcilia com Ele, que vamos ver o que aconteceu com esse filho pródigo. A mesma coisa vai acontecer com você, que aconteceu comigo. Graças a Deus, Deus veio ao meu socorro e me salvou. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho correu e o abraçou. Ai, que lindo, né? E o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, Deus tem pressa em cuidar de você. Deus tem pressa em realizar os sonhos dele na sua vida. Deus tem pressa em te amar, sabe? Em te pegar no colo, te abraçar, sabe? Aonde você tá, ele tem pressa de realizar os sonhos dele na sua vida. Olha que lindo. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Deus tem preparado para você o melhor. É o melhor trabalho, o melhor casamento. E não só nas coisas dessa terra aqui, não. Porque isso aqui é como se fosse um intercâmbio, né? A gente vive um tempo aqui, acabou, a gente volta para casa. A nossa casa não é aqui. Nós estamos aqui só de passagem, a nossa casa é no céu, né? Deus nos aguarda lá. Amém? Ponha um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. É isso que Deus quer. Deus tem uma aliança com você, né? Uma aliança, né? Como essa minha aliança aqui. Ela não tem... Onde que é o começo dela? Eu não sei onde que é o começo dela. E onde que é o fim dela? Eu não sei onde é o fim dela. Deus tem uma aliança com você. Independentemente aonde o que você fez, essa aliança que ele tem com você não se quebrou. A sua aliança com ele se quebrou, mas a aliança dele não se quebrou. A prova viva é que essa aliança não se quebrou, é que você está aí respirando, que você tá ouvindo essa ministração. Então, onde que você estiver, levanta sua mão hoje, sabe? Quando eu saí da igreja, um dia eu estava na minha casa, eu morava sozinha, e aí eu estava lá em casa, assim, num domingo. Eu falei, meu Deus, eu tô aqui sozinha. E do lado da minha casa tinha uma igreja, sabe? E eu ouvi aqueles louvores. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou na igreja. Entrei naquela igreja, aceitei Jesus, me batizei. Deus mudou a minha história, a minha geografia, a da minha família, pra glória de Deus, sabe? Então, onde você estiver, aceita o Senhor. Se você não já aceitou Ele, se você é desviado, volte para a presença do Senhor hoje, que Ele quer colocar a melhor roupa em você, um anel, sandália nos pés e fazer uma festa, assim como o Pai fez para o filho pródigo, tá? Que Deus te abençoe, que você possa mesmo ter uma noite maravilhosa, abençoada, e que você possa ter um encontro genuíno, e aonde você estiver, você possa receber o amor do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz.